Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Oferecimento Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração, avaliações judiciais, avaliações extrajudiciais e consultoria jurídica. Central de atendimento 44 3801 1601. Plantão WhatsApp 44 99143 8932. E Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. É uma satisfação estar com vocês novamente e peço para vocês estarem compartilhando nosso conteúdo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp e venham me seguir, doutora Gisele Bianchini no Instagram, Facebook e Patriotas Conservadores de Maringá no Instagram e no Facebook. E eu quero deixar um versículo bíblico para iniciarmos o nosso programa, que está escrito lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e principalmente a nossa nação brasileira. E voltaremos daqui a pouquinho com o nosso entrevistado de hoje, que é o grande jornalista Fernando Betete, ele que é de Maringá, tem 750 mil seguidores no seu canal do YouTube. Estaremos com ele daqui a pouquinho. Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Oferecimento Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Olá pessoal, e hoje o nosso entrevistado, nosso bate-papo vai ser com ele, Fernando Betete, um grande jornalista, ele que é de Maringá. Ele é conhecido tanto nacionalmente como internacionalmente pelas suas entrevistas, pelo seu lindo trabalho que ele vem fazendo aqui na nossa cidade de Maringá e no Brasil todo. Não é mesmo, Fernando? Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Gisele Bianchini. Eu admiro também o seu trabalho, né, como líder aí do grupo Patriotas Conservadores de Maringá, que ficou famoso no Brasil inteiro, né, pela sua determinação, pela sua liderança. Então é um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada, Fernando. E nós vamos estar tratando sobre um assunto bem polêmico que está acontecendo no nosso país. E, infelizmente, né, o assunto da censura, Fernando. E você, né, o canal seu é muito grande, tem 750 mil inscritos e nós sabemos que você foi censurado. Então, assim, várias pessoas também, inclusive Alan dos Santos, que é um outro jornalista também bem conhecido, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Leda Nagli. Então, assim, eu queria ouvir de você, né, o que você tem a falar para nós sobre esse acontecimento que, infelizmente, jamais nós imaginaríamos, né, estar passando por isso no nosso país. A Jovem Pan também, né? Gisele, é um momento muito preocupante esse que o Brasil está vivendo, né? No século XXI, já aí praticamente em 2023, nós estarmos sendo censurados. Você, como advogada, a cláusula pétrea, liberdade de expressão, o próprio nome já diz, né? É uma cláusula que não pode ser mexida. E o que mais me preocupa nisso é que os nossos representantes, né, do Congresso Nacional, tanto deputados como senadores, eu não vejo uma movimentação.
as lideranças, excluindo logicamente alguma cidade, algumas situações, estão quietas. Ou seja, sim, o Fernando Betete está censurado há 1 ano e meio. Da época da pandemia, eu dei espaço no meu canal para que médicos colocassem as suas opiniões, porque a medicina ela não é uma ciência exata. O tratamento médico de câncer, por exemplo, com um médico é feito de uma maneira, com outro médico é feito de outra maneira, ou seja, existe uma liberdade de escolha do tratamento. E no meu canal, naquele momento da pandemia, o que eu fiz? Trouxe vários médicos. Sim. Como é que trata essa pandemia? Como é que trata essa doença? Um falava A, outro falava o protocolo B, outro falava o protocolo C. E quando a gente percebeu que estava indo direcionado lá para o tratamento precoce na época, não demorou 1 mês e eu fui censurado. O meu canal caiu e veio qual determinação? É uma regra que a plataforma YouTube ela está abaixo da Constituição. A legislação, a normatização de um condomínio está abaixo da Constituição. A Constituição é a carta magna do país. E, para minha surpresa, eu recebi um comunicado da plataforma falando o quê? Você não pode ir contra as regras da comunidade, né? A plataforma YouTube é uma plataforma mundial, mas eu não poderia falar nada que fosse contra a regra dessa comunidade. Mas espera aí, eu estou no Brasil. Existe uma Constituição, onde eu tenho liberdade de expressão. Eu sou jornalista formado com curso superior e especialização. Estou trazendo convidados para abordarmos assunto A ou assunto B. E aí a plataforma vem me proibir. Entrei com o meu advogado, logicamente, com uma ação. Perdi na primeira instância. O juiz, para nossa surpresa, para mim e do meu advogado, já levamos um balde de água fria, que é o quê? Não, você tem que obedecer a norma da comunidade. Recorremos, também perdemos em segunda instância e agora estamos indo ao STJ para mantermos, ou melhor, para revertermos essa decisão de voltarmos a ter liberdade de expressão. E olha, eu fui um dos primeiros, né, a ser censurado. E o que está acontecendo? A oposição, os meus colegas jornalistas, principalmente mais da esquerda, davam risada, né? Você tem que ser censurado mesmo, porque esse negócio de tratamento precoce ou da droga A ou da droga B, não existe trabalho científico, né? Eu fiquei muito preocupado com isso, né? Porque eu participo aí de uma profissão que preza pela liberdade de expressão. E o meu colega de trabalho... Os próprios amigos jornalistas os próprios colegas jornalistas aplaudindo essa decisão do judiciário, né? Meu Deus. E aí eu falei, nossa, o negócio tá feio. Hoje sou eu que estou sendo censurado. Amanhã pode ser eles. Amanhã pode ser eles. E o que tem acontecido? Veículos de comunicação e centenas de profissionais da área de comunicação sendo censurados. Ou seja, você só pode falar aquilo que o sistema permite. No meu caso, eu trouxe muitos médicos para, olha, tem essa forma de tratamento, tem essa forma de tratamento. E eu tenho depoimentos que, através do meu trabalho, nós salvamos milhares, centenas de milhares de vidas. São depoimentos que eu recebi disso aí. Por quê? A pessoa estava desesperada, sim, com medo da Covid-19. Ok. Aí ela assiste uma entrevista minha, tem uma posição que você pode tratar assim, assiste uma outra entrevista, tem uma outra forma de tratamento. Então eu me sinto muito recompensado pelo meu trabalho, mas é muito preocupante o momento que nós estamos vivendo, que é a censura. Jamais a gente imaginaria estar passando por esse momento, Fernando. Como você disse, é uma cláusula pétrea, a liberdade de expressão, está previsto ali no artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal, e nós estamos vendo o Congresso Nacional todo calado, a gente não vê nenhuma movimentação dos deputados, e assim, o sistema todo, até eu cheguei a ver seu canal sobre a questão da geopolítica, sobre a questão desse sistema todo que está por trás da nova ordem mundial, infelizmente é a cena atual que nós estamos presenciando aqui no Brasil. Jamais, em pleno século XXI, nós pensávamos que estaríamos sujeitos a essa tirania, né? Sim. Então, o que você tem a dizer sobre a questão dessa nova ordem mundial, que vem, inclusive, assolando o mundo inteiro, né? Não só o Brasil. Existe uma agenda, né, chamada Agenda 2030, que eles pretendem implantar uma série de normas para o mundo todo, né?
E como nós fizemos jornalismo, existe um estudo que a gente aprende na faculdade, né, que é o termo indústria cultural. Eles vão colocando coisinhas na nossa vida, informações, a grande mídia, devagarzinho. Hoje coloca uma notícia, daqui um mês coloca outra vez a notícia, e devagarzinho aos poucos, a população vai absorvendo aquilo ali e já não vai mais reclamando tanto, que é o caso da censura. Ah, foi um jornalista, foram 2, não tem problema. Hoje nós temos mais de 200 jornalistas e veículos sendo censurados. E aí, o que está acontecendo? Olha então como a engenharia social, muito bem arquitetada por essa organização, por esse grupo de pessoas multibilionárias, né, que querem ter o poder sobre o mundo. Eles, né? Querem controlar, na verdade. Querem controlar o mundo, de comunicação, querem controlar. E se se você for analisar, esses grupos, eles têm o poder desses veículos de comunicação. A própria plataforma, né, que eu faço os meus programas está na mão de meia dúzia de pessoas. Então, e aí eles não obedecem à legislação. Então, me preocupa muito porque nós estamos no final de 2022. Em 2020 começou isso daí. Olha como que era o mundo em 2020, Sim. Olha como o mundo está hoje. E ninguém está fazendo nada. E ninguém está fazendo nada. A Constituição está sendo rasgada todos os dias. Por exemplo, o grupo que você participa, olha como vocês fazem um trabalho muito importante, né? O grupo aí Patriotas Sim. Conservadores aí de Maringá que você preside, né? Você movimenta a sociedade, Sim. Você coloca as pessoas na rua, você faz com que as pessoas pensem a respeito daquilo ali. Mas e os nossos deputados? E os nossos senadores? Os nossos representantes. Que são os nossos representantes. Legitimamente eleitos para defender os interesses da população, mas não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso. E agora, o que vai acontecer? Então, daqui a pouquinho, como aconteceu na pandemia, você viu algumas cidades, inclusive Maringá também teve, mas tivemos cidades piores, que fechou o comércio por completo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, olha o prejuízo que nós tivemos, entendeu? Dava para tratar e dá para tratar a pandemia de uma forma mais diferente, mais flexível, sim. Existem trabalhos científicos que atestam que não foi a forma correta, sim, existem. Mas acho que o mais importante disso tudo é ter a possibilidade de você debater essa ideia. Porque você não pode, através do autoritarismo, vai ser assim e ponto final. O debate de ideias que eu tinha no meu programa com os médicos era exatamente esse. Como que eu vou tratar essa doença? Eu vou tratar com corticoide ou sem corticoide? Dá liberdade para o médico fazer o trabalho dele. Porque às vezes tem pessoas que não podem tomar certo tipo de medicamento e eles sabem, né, estudaram para isso. Então a gente viu o autoritarismo, aquilo que você falou, o fechamento de igrejas, fechamento de comércios. Então cadê a nossa liberdade de trabalhar? Né? Então fomos assim, tivemos o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, né? Cerceado, é um cerceamento de liberdade. Então assim, nós temos que lutar, né? Como você disse, eu faço parte dos patriotas, sou líder dos Patriotas Conservadores de Maringá, e nós queremos, né, ter o nosso momento de falar, de se expressar, porque se nós não estamos de acordo com o que está acontecendo, né, no nosso país, nós temos que nos manifestar, sim, que é o direito à livre manifestação. Então, Fernando, você teve seu canal censurado, entrevistou vários médicos, viu muita coisa acontecer nesse período aí do 2020 até o 2022, e assim, você ficou estarrecido, porque jamais a gente imaginaria que isso está acontecendo conosco, né? São 30 anos de profissão na área do jornalismo, sempre trabalhando com liberdade e da noite para o dia, né? Ou seja, de um ano para cá, censurado, não posso falar sobre assuntos da área da saúde. A determinação judicial é a seguinte: tudo que seja contrário à Organização Mundial da Saúde eu estou proibido de falar. Nossa. E tudo que seja contrário à vigilância sanitária do Brasil eu estou proibido de falar. Agora, como que eu posso crescer, como que eu posso passar informações para o meu público, limitando o número de convidados que têm uma ideia diferente da OMS? A própria história da medicina, ela foi evoluindo através do quê? Dos seus estudos, Sim. do contraponto. A ciência é assim. A ciência é dessa maneira. E aí vem uma determinação judicial que você é obrigado a acatar aquela decisão judicial. Estamos recorrendo disso tudo. Mas olha o prejuízo que não somente eu, mas a sociedade está tendo, porque
milhares de médicos que têm uma outra conduta e que estão tendo resultados positivos não podem falar disso. Meu Deus, e quem perde com isso é a população brasileira. Quem perde com isso é a população brasileira. O médico também, ele já está sendo reprimido, ele já está com medo. Olha o que vai acontecendo. Primeiro vem a censura, aí vem a decisão judicial, você vai pagar multa. Olha o que está acontecendo com a Rádio Jovem Pan, que inclusive o Tribunal Superior Eleitoral falou através do Augusto Nunes, não, vocês não estão censurados, né? Mas como não está censurado? Você não pode falar essa palavra, abstenha-se de falar dessa palavra. E caso você fale, você tem que pagar R$25 mil. Isso é o quê? É uma censura. Isso não é censura? Com certeza. E o pior ainda, e já existe a censura, que nem no caso do Brasil Paralelo, censura queria soltar, prévia, né? Você viu que o documentário Quem Matou o Jair Bolsonaro lá, nem saiu, e aí falou, olha, não vai passar. Eles nem viram, porque na época lá do regime militar, tinha um censor dentro das redações, ele olhava a matéria, olhava o conteúdo, essa palavra você tira, isso aqui. Agora não, agora tá pior. Prévia. Você viu o Dr. Ives Gandara, que é um grande jurista, né, reconhecido também nacionalmente e internacionalmente, ele falou que nunca viu acontecer isso. Censura prévia daquilo que vai acontecer. Então, assim, eles estão fazendo uma amostra grátis, ao meu ver, de uma ditadura realmente comunista, porque em países comunistas, países fechados, não se tem essa liberdade de expressão. Então, aonde nós vamos parar, Fernando? Então, por enquanto agora, você está sendo limitado, por enquanto, né? Você está sendo limitado de falar. E depois, o que vai acontecer? Será que vai ter algum problema com a tua segurança física do seu corpo? Será que vai ter aí o que a gente vê nesses outros países lá de fora, lá, que depois você desaparece? Eles calam então, realmente para sempre, né? As pessoas eu conclamo aqui aos nossos representantes, né, do Congresso, senadores e deputados, né? A gente está vendo um momento muito crítico. Eles precisam ir à tribuna e fazerem barulho mesmo. Não é só ficar tuitando, não. Eles precisam recorrer via judicial ou até mesmo esferas internacionais para mostrar para o mundo o que está acontecendo. É muito grave o momento que a gente está vivendo, muito grave. Muito grave, Fernando. E a gente vê que eles foram eleitos para falar, né? O que é parlamento? É para falar. Então, assim, a gente vê que eles ficam muito nas redes sociais e fazer mesmo realmente o que o povo quer, que o povo está precisando, eles não estão fazendo. O lockdown foi uma amostra grátis, ao meu ver, também do que é o comunismo. Pessoas trancadas dentro de casa, não podia sair nem para tomar um ar, ir no parque, fazer sua atividade física. Que era coisa saudável. Saudável, né? Porque a vitamina D do sol foram proibidos. Pessoas trabalhando, né? Aqui em Maringá teve um caso muito conhecido, né, que ficou conhecido no Brasil todo, do rapaz do Lava Jato, estava lavando o carro, fazendo o seu trabalho ao ar livre, aí acabou a guarda municipal pegando ele, até enforcando ele. Foi uma cena muito terrível, jamais a gente imaginaria estar passando por isso, e alertar a população, né, para que, infelizmente, essa esquerda, né, não tome o poder, porque estamos correndo um sério risco realmente. O alerta que fica aqui para as nossas autoridades é que a oposição, né, que é a esquerda hoje, ela é muito bem articulada. Muito. Ela é muito bem preparada, né? E eles usam de todos os recursos de engenharia social, né? De um vocabulário que eles conseguem chegar com essa informação à pessoa mais humilde, à pessoa mais simples, no sentido de que, como ela não estudou muito, como ela não tem uma formação universitária, ela não tem uma formação mais abrangente para ter o seu senso crítico, né? Então ela é muito fácil de ser manipulada. Isso é a pura realidade. Então eles usam dessa engenharia social, eles usam da indústria cultural. Não, tá tudo bem, tá tudo bom, uma carninha, uma cervejinha resolve todo o problema. Então, daqui a pouco você tá o quê? Que nem gado, né? Você vai receber a sua ração e é isso mesmo, essa é a tua ração de hoje. Então é a tua carninha, né? 300 gramas aí por mês, é só você fazer um estudo aí dos nossos vizinhos, né, dos nossos irmãos. O Alberto Fernandes, inclusive. Naturalmente caminhando para isso daí. Então,
eu conclamo mais uma vez, não vamos ficar parados em casa. Então, no caso aqui de Maringá, que a Gisele preside aí o grupo, né, Patriotas Conservadores, se tiver movimento, vai para a rua. Tem que ir. E pressione o seu deputado, pressione o seu vereador também, porque começa a organizar a casa aqui na sua cidade. Sim, na então, Câmara se você Municipal. percebe que a tua cidade não está muito legal em termos de liberdade, não somente a liberdade de expressão, até a liberdade de empresariar, Sim, a de liberdade de trabalhar, como é que fica isso? Então, hoje a Constituição, ela foi literalmente rasgada nessas cláusulas pétreas, né? São cláusulas que são imutáveis, não dá para acreditar. Até porque para você mudar teria que ter uma nova constituinte, né? E agora não, vamos mudar essa regra aqui, não tem problema. Não, é um regime de exceção, excepcionalmente a gente vai aceitar a censura por uma semana. Hoje é uma semana. O mês que vem, depois 6 meses, depois 1 ano. Exatamente. Né? Os guardiões da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveriam guardar a Constituição, são os mesmos que estão fazendo tudo isso com a nossa Carta Magna. E, inclusive, você falando sobre a questão da carne, o Alberto Fernandes, o presidente atual da Argentina, onde a vice é a Cristina Kirchner, eles fizeram esse mesmo discurso que daria carne para a população. 6 meses depois deles terem vencido as eleições, o pessoal estava se manifestando, quebrando as suas próprias churrasqueiras, e apareceu, tem um vídeo agora atual, né, que estourou esse vídeo no YouTube aí, e o pessoal se manifestando, porque a carne não tem como, 100% de inflação, não tem como eles adquirirem, né? Então o mesmo discurso de um candidato da esquerda aqui do nosso país, que inclusive é amigo, né, do atual presidente da Argentina. Então nós estamos correndo um sério risco. A Nicarágua, por exemplo, Daniel Ortega prendendo padres, prendeu 8 freiras. A nossa liberdade religiosa está correndo riscos, porque o candidato também é amigo do atual presidente da Nicarágua. Colômbia, Gustavo Petro também venceu as eleições lá e tem um discurso totalmente parecido com o atual candidato aqui da esquerda. Então nós estamos vendo a América Latina toda tomada, né, pelo comunismo, pela esquerda. O que você tem a dizer sobre isso, Fernando, que é um assunto muito sério? Eu falei aqui no começo, né, os meus amigos jornalistas da esquerda dando risada da minha censura. Então, por enquanto, a população brasileira, isso aí é lá na Argentina, isso aí é lá na Colômbia, isso aí é lá na Venezuela, ou seja, é o nosso vizinho. Antigamente era lá na China, lá na Coreia do Norte, agora está aqui. Então, ou seja, é vizinho. E aí, nossa porta. É muito rápido. Então, agora não é uma questão de escolha, né? Candidato A ou candidato B. É uma questão de futuro, é uma questão de regime que você vai ter que escolher. Homem, ser humano, ninguém é perfeito, né? Todos eles vão ter as suas virtudes e os seus defeitos. Sim. Agora, o que eu quero para a minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que eu quero para o meu neto ou para o meu bisneto? Hoje, a gente, enquanto empresário, a gente começa a pensar e ficar preocupado com isso daí. Porque um tempo atrás, eu vou comprar isso, eu vou investir nisso, daqui 5 anos eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E agora? Você já não sabe o que você vai fazer na semana que vem. Então, é um momento extremamente crítico, mas, mais uma vez, os nossos deputados, os nossos representantes, eles têm que honrar o voto que eles receberam. Isso é fundamental. Tem uma deputada, inclusive, chamada Talíria Petroni, ela é do PSOL, e ela fez um projeto de lei tornando descriminalização o furto por necessidade e o furto insignificante, pegando o mesmo modelo lá do estado da Califórnia, onde lá se pode furtar até $950 por dia. Então a gente vê uma inversão total de valores. Ao invés do deputado criar um projeto de lei que incentive o empreendedorismo dos jovens, está fazendo apologia ao crime, Fernando. Então é uma insegurança total que nós estamos tendo e, se Deus quiser, não vai passar esse projeto na Câmara dos Deputados, mas a gente vê que as pessoas têm que escolher melhor os seus representantes, porque está em risco, né, toda a segurança da população. Eles estão ditando regras realmente, né, com esses projetos de lei, se forem aprovados. Então, lá no estado da Califórnia, você vê os vídeos, né, que as gôndolas dos supermercados estão com cadeados. Então, lá eles não têm segurança nenhuma, os comerciantes. Então, o alerta é bem isso que você acabou de relatar.
nos Estados Unidos da América já está acontecendo isso, Olha né? só. Que é o país de referência, que é o Da grande liberdade. modelo da liberdade e da democracia. Lá eles têm uma liberdade entre os estados, né? Então é o fim do mundo, que nem diria minha avó, né? É o fim do mundo, chegou. Sim, É bem final dos complicada tempos, a né? situação ao final do tempo. E o objetivo é o quê? É acabar com a sociedade, no sentido de uma sociedade organizada, acabando com a família, né? E Eles querem destruir os todos valores. dependente do Estado, né? Todos dependente, tá aqui a minha cesta básica, tá aqui a sua, posso falar, é a sua ração, tá aqui a tua cestinha, é isso que você tem para hoje, dependa do Estado. E isso, como eu estudei muito essa questão Sim. psicológica, é um trabalho, sabe, devagarzinho, aos poucos, vai falando, e as pessoas vão, sabe, se acomodando com essa Profecia situação. autorrealizável, né? E aí depois, a hora que você menos vê, você já está daquele jeito, dependendo da ajuda do Estado, né? Então, As universidades também, as escolas, a gente vê que eles vão se infiltrando e vão passando essa cartilha de Karl Marx, querendo destruir os valores da família, né? Questão de aprovação da ideologia de gêneros, o aborto. Então, são coisas que eles vão colocando na cabeça dos jovens e vai começando lá de baixo, né? Nas escolas. Eles são bem articulados. articulados, e tem esse lado, eu sei que você é evangélica, que você Sim. também cuida muito dessa parte de religião, né? Infelizmente, né, muitas igrejas, né, também uma grande parte da Igreja Católica, que é a maior igreja aqui do Brasil ainda, acho que cerca de 55%, né, dos brasileiros são católicos, né, tem diminuído a cada ano, mas você também vê uma parte, né, da Igreja Católica já a favor disso daí. Sim. E aí não dá para entender, porque se a pessoa é cristã, né, então os valores de família, os valores da honestidade, os valores de respeito, né, que você tem, isso na religião judaico-cristã, Sim. que é muito valorizada, hoje já não tem essa... Não, tudo bem, não tem problema, tudo é amor, né? Em nome do amor, tudo pode, né? É porque eu você acho que não é também bem assim. é cristão como eu e a gente tem que defender a vida. Quem deu a vida foi Deus. Quem pode tirar a vida é somente Deus. Como é que pode um cristão, né, que conhece a palavra de Deus, os princípios cristãos, vai contra esse princípio, né, e é a favor do aborto? Não tem cabimento, né, Fernando? Então, assim, você que tem toda essa experiência, conhecido nacionalmente, internacionalmente pelo seu trabalho, eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, essa mensagem que fica do teu coração aí para as pessoas. Fernando, eu quero que você deixe para nós. Bom, eu sempre falo no meu espaço, né, que informação é poder. E também tem uma passagem bíblica que diz, né, meu povo padece por falta de sabedoria, meu povo padece por falta de Oséias conhecimento. 4:6, isso lá, mesmo. Tá vendo? Se você está em dúvida, né, converse com outras pessoas com mais experiência, com um pouquinho mais de quilometragem de vida, converse aí com seus vizinhos, hoje aqui em Maringá mesmo, onde a gente está gravando esse programa, né? Você vê muitos venezuelanos, você vê muitos imigrantes aí que vieram com uma sacolinha dos seus países, né? Você precisa se informar mais, você precisa estudar mais. A internet tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né? Então o recado que eu dou para as pessoas é o seguinte: estude, pesquise mais, né? Porque atrás dessa conversinha romântica, né, de paz e amor, de esperança, né, um churrasquinho final de semana e cerveja, a vida é muito mais do que isso. Tem que pensar nas futuras gerações. A vida é muito mais do que isso daí. Então, exatamente. vai estudar um pouquinho mais, procure se informar para você tomar a decisão certa. Com certeza. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Quero que você novamente conosco aí no nosso bate-papo. Vamos fazer mais entrevistas com outras pessoas. Eu queria que você participasse conosco. Obrigado. Só chamar a gente volta com prazer. E eu quero te presentear com a nossa camiseta dos Patriotas Conservadores de Maringá. Aqui, ó. Para você, o nosso presente, Fernando. É a nossa bandeira. Nossa aqui. Muito bandeira. Obrigado. Temos Muito que honrar obrigado, nossa bandeira. Já vamos usar agora, né? Isso mesmo. Mostra pro pessoal atrás, tem até uma onça. Patriotas Conservadores, Deus, Pátria, Família e a onça aqui, que é o nosso símbolo do Brasil. Muito obrigado aí, vamos usá-la. Obrigada, certeza. Fernando. Deus Muito abençoe obrigado. você, tá? Tudo Até de mais. bom. Vamos ficando por aqui e no próximo sábado estaremos juntos novamente com o nosso programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Que Deus abençoe vocês.
Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini.